Bom dia, alunos. Vamos nós fazermos a correção das atividades, né, do suplemento de leitura, meu avô e eu. Mas antes da gente começar a correção, eu quero falar um pouquinho a respeito do livro, ok? Então preste atenção. A história acontece na mansão, né, Ismael. Essa mansão era um asilo, certo? Onde Joaquim se abrigou. Essa mansão era afastada da cidade, tinha um portão sem grades, com uma pequena janelinha ao meio. Era de lá que o porteiro guarda-vigia, uma espécie de faz-de-tudo, olhava quem tocava a campainha. Foi construído nos idos de 1930, tivera dias muito melhores. Já chegou a ter jardins vistosos, bem tratados, talvez com alguns bancos de mármore, uma ou outra estátua ladeando o passeio de pedra portuguesa, formando lindos mosaicos a enfeitar o caminho dos visitantes. Infelizmente, talvez, a crise, o jardim já não era mais o mesmo. Bom, a pintura estava gasta pelo tempo, né? As janelas sempre se mantinham abertas, protegidas por telas. Tinha sempre uma plaquinha branca, Mansão Ismael. Um saguão amplo com uma banhada, onde uma enfermeira recepcionista, onde uma bancada, onde essa enfermeira ficava, cadastrando os internos, vigiando a entrada e saída dos pacientes e visitantes, destoava do lugar. Alguns sofás e poltronas de couro, já bem ralados e antigos, acomodavam alguns visitantes. Tinham 3 orelhões modernos que ficavam próximos da recepção, pequenos sinais da modernidade. Tinha um salão de jogos, 6 mesas redondas para carteado, 3 tabuleiros de dama, 4 de xadrez, algumas poltronas, 2 sofás, banquinhos para os pés, televisão e uma vitrola. Algumas salas atendiam a ala masculina, separada da ala feminina. A sala do Dr. Xavier, os quartos dos enfermeiros e também tinha a cozinha e a enfermaria. Os quartos eram ocupados por 2 pessoas, certo? Então, Joaquim, que lá morara, considerava sua casa, um lugar chamado Mansão Ismael. Joaquim era uma pessoa que tinha um corpo velho, seus 80 e poucos anos, cabeça de jovem, coração de menino. Ou seria tudo ao contrário. Joaquim é o avô do Guilherme. Guilherme tinha um grande carinho por ele, e ele também pelo neto. Ele tem um amigo chamado Horácio, que é companheiro de quarto dele, e que um dia, infelizmente, se foi. Faleceu e Joaquim ficou muito triste. Seu neto não se esquece dele. No fim de semana, né, quando podia, sempre ia visitá-lo para passear com ele. Se você quiser conhecer o meu canto, pode. Uma vez ele escreveu um telegrama, uma carta, dizendo que ele iria buscar o avô para conhecer o cantinho dele. Ele havia passado na faculdade de odontologia e queria que o avô conhecesse aonde ele morava, que era uma república dividida com outros rapazes. Mas falava para o avô que era uma bagunça generalizada, né? Bom, Afonso, o filho de Joaquim, que era o filho caçula, brigou com Joaquim. No final a gente entende que a briga tenha sido porque ele, além da esposa dele, que era avó do menino, ele também tinha outra. E foi descoberto isso no final. Então o filho estava cabreiro com o pai e brigou com Joaquim. A outra filha de Joaquim morava nos Estados Unidos.
e ficava muito tempo sem aparecer. Joaquim levava uma vida boa lá dentro, né? Mas ele sentia saudade dos familiares, sentia a falta do aconchego, do carinho dos parentes, né? Mas ele, como era muito animado, alegre, festivo, ele brincava com todos lá dentro e fazia a alegria daquele lugar. Bom, e assim eu fiz um resuminho da história e vamos, né, agora fazer a correção das atividades. Número 1. Pense em seu avô e faça uma lista das qualidades dele que você gostaria de herdar. Caso você não o tenha conhecido, peça ajuda a parentes para ampliar seu conhecimento sobre ele ou sua imaginação para inventar um. Em seguida, elabore um pequeno parágrafo em prosa ou em poema em homenagem a ele. Bom, isso aí é uma resposta, certo? Da página 1, número 1, é uma resposta pessoal. Mas quem não gosta do seu avôzinho, né? Então, por exemplo, a minha resposta seria a qualidade, era forte, né? Era determinado, inteligente, honesto, né? E tudo isso são qualidades primordiais numa pessoa, certo? E se eu tivesse que escrever alguma coisa para o meu avô, né? Eu reuni aqui em forma de acróstico, utilizando as letras da palavra vovô. Vejo-o caminhando alegremente por ruas infindas. A você minha gratidão de ti, por merecer herdar escrita linda. Meu avô gostava muito de escrever, né? E tinha uma escrita maravilhosa. Bom, então agora vocês vão dar a opinião de vocês. Página 2. Página 2, número 2. A narrativa deixa claro, a história, né? Deixa claro que Joaquim é muito diferente dos demais idosos que vivem no asilo Mansão Ismael. Preencha de modo adequado o quadro abaixo. Bom, como é o quarto deles? De Joaquim, é um quarto alegre, cheio de fotos. E dos demais idosos? Triste, né? Sem nada pessoal. Só que o Joaquim, como ele ganhava as coisas modernas do neto, e ele adorava, né? E usava. Então, resposta dos demais idosos era triste sem nada pessoal. Continuando. Como passa o tempo, o Joaquim? Lendo, conversando e ouvindo música, tendo atividades, né? Ele continua arisco. E os demais idosos? Fazendo fofocas e obedecendo às regras. Como convive com a família, ou como convivem com a família? O Joaquim recebe visita do neto, tem um bom relacionamento com o neto e muito carinho dado pelo neto para ele, né? Já os demais idosos não recebem visitas, infelizmente, né? Quais são os sentimentos predominantes em Joaquim? Alegria e bom humor. Pode ver que ele estava sempre rindo, esnobando, zombando da cara dos outros, implicando, mas ele era a vida naquele lugar. Os demais idosos tinham tristeza e depressão. Bom, continuando a número 3. Chama-se irreverente a pessoa que ridiculariza regras e comportamentos convencionais da sociedade. Irreverente que vai contra, né, as regras que são impostas. Assim podemos considerar Joaquim irreverente. Dentro do asilo, ele era irreverente. Por quê? Porque ele não seguia as regras. Ele chegava mais tarde, ele passeava pelo jardim, ele criava confusão, ele gostava de rir, de brincar. Então, cite 2 comportamentos dele que mostram irreverência. Bom,
ele faz passeios fora da programação do asilo. E ele também brinca com médicos e enfermeiros, faz piadas com questões da velhice, né? O número 4, classifique as informações a respeito do espaço físico do asilo, o local, né? Como verdadeiras, V, ou falsas, F. Como a mansão é antiga, tudo nela é decadente e arruinado. Não, é falso. Tá? Era bem conservadinho. O asilo conserva objetos e arquitetura da época em que era uma mansão. Verdadeiro. Há boas instalações no asilo. Verdadeiro. Os quartos são privativos. Não, eram divididos com 2 pessoas. Então, falso. A presença de penicos, né, para fazer xixi, revela falta de higiene. Não, de maneira nenhuma. Falso. O ambiente é saudável e adequado às pessoas idosas. Verdadeiro. Vamos agora à página 3, número 5. Todas as atividades do dia a dia, do cotidiano do asilo, são programadas, o que é motivo de ironia, de deboche por parte de Joaquim. Né? Tudo que era feito é programadinho, que as acha rígidas e aborrecidas. Assinale as expressões em que fica evidente a ironia de Joaquim a respeito da rotina do asilo. Primeiro, um passeio pelos jardins maravilhosos tomando sol. Não, aí ele não está usando de ironia, tá? Na segunda, às 10h30, fariam esportes fantásticos. Salto em tricô e crochê para as meninas. Ele tenta ridicularizar, debochar, né? Então essa aí é aquele debocha. Outro tour ou caminhada. Aí ele não debocha porque ele gosta. Caldo de feijão enriquecido com fígado e arroz à la papa. Ou seja, o arroz não era tão agradável assim para ele, então ele ridiculariza. Então, as respostas foram segunda e quarta, em que ele acha rígidas e aborrecidas essas ações aí, né? Essas atividades do cotidiano. Vamos agora ao número 6. Que fatos costumam quebrar a rotina do asilo? Aqui, porque o asilo tem aquela rotina do dia a dia, né? Tem horário para tudo, horário para almoço, para janta, horário para recreações, para pesquisar o médico, para conversar com o psicólogo, tudo certinho. Agora, o que costuma quebrar essa rotina deles? Quando acontece algum caso de morte, né? Em que as pessoas acabam indo embora, então isso aí quebra um pouquinho a rotina do asilo. Ou também a chegada de cartas e de visitas, que deixa todo mundo assim meio eufórico, né? Então a morte de algum morador e a chegada de cartas e de visitas. Número 7. Quem mais visita Joaquim no asilo é seu neto Guilherme, né? O fato pode ser considerado incomum, porque é difícil os jovens irem visitar as pessoas idosas no asilo. No caso, quem teria que ir mais com frequência seriam os filhos, que não iam, né? Um estava brigado com ele, outra morava nos Estados Unidos. Então agora eu pergunto, por que em geral os netos não visitam os avós nos asilos? Porque muitos não são preparados, né, para esse tipo de coisa. Não tem consideração com os avós, não é? Ou então não receberam uma educação dessa forma, de que deve ser respeitado os idosos, sim, né? Seus pais têm que estar falando para os filhos o respeito que o idoso tem que receber, certo? Então, resposta. Em geral, os jovens não se interessam pela velhice,
ou seja, acabam ridicularizando-a, esquecendo que um dia se tornará velho também. E não tem paciência com os idosos, usa de ironia, de deboche, né? Às vezes maltrata. Então, as pessoas têm que tomar consciência e respeitar os idosos, sim. Número 8. A amizade entre o neto e o avô é baseada no respeito e na admiração. Quer dizer, esse neto é show de bola. Coisas que os outros não fazem, esse neto fazia. Admirava o avô e o respeitava, né? E a gente vê que o amava também. Então, na letra A. Embora não fique evidente no texto que características o neto poderia admirar no avô, ele admirava a alegria do avô, a jovialidade do avô, né? A maneira legal do avô o tratar as pessoas, a mania do avô de ser sedutor com as mulheres. Então isso tudo fazia o neto gostar mais ainda dele. Então o que cativava ele era a alegria, o comportamento jovial. O avô, embora tivesse 80 e poucos anos, agia como um jovem. E o fato de ser sedutor com as mulheres. Na letra B, que atitudes do neto revelam o carinho que ele tem pelo avô? O fato de ir visitá-lo, né? De escrever-lhes cartas e ter fotos do avô em seu quarto. Eu acho isso muito legal. Quer dizer, o neto não esquecia o avô, ia visitá-lo, escrevia-lhes cartas, né? E tinha fotos do avô no seu quarto, quer dizer, reconhecia que o avô era importante para ele, na vida dele, né? Página 4. Número 9. A história de Joaquim e seus colegas de asilo fornece informações sobre a vida dos idosos em sociedade, em nossa sociedade, né? Caracteriza as condições de vida dos idosos como são e como deveriam ser. Então vamos ver na letra A. Como são a vida dos idosos? Bom, muitos não são ouvidos, essa é a minha opinião, né? São discriminados, são abandonados e desrespeitados. É uma resposta pessoal. Então, vocês depois deverão completar com a opinião de vocês. Na letra B, como deveriam ser? Os idosos deveriam ter uma qualidade de vida melhor, serem respeitados, amados e protegidos, né? E nunca abandonados pela família. Então, é uma resposta pessoal. Vocês vão opinar depois. Número 10. O desfecho da história causa forte impacto. Poxa, é muito triste no final, né? A gente não espera isso. Ele consegue o quê? Ser chamado para ir passear, ficar um tempo lá nos Estados Unidos com a filha. O outro filho que não falava mais com ele resolve chamá-lo para morar com ele. Então ele fica todo emocionado, todo feliz, tanto com o telegrama da filha e com a carta do filho nas mãos. E nesse dia, acho que ele ficou tão feliz que ele acabou morrendo, né? Então, o mesmo amigo dele de quarto, que era novo, que estava morando há pouco tempo, que era meio surdo, disse que ele não atendia. Então, conclui-se que ele morreu, né? Então, vamos ver. Imagine que ele tenha deixado uma carta de despedida e registre abaixo. O que ele escreveria na carta? Que mensagens deixaria para os filhos e para o neto? Lembre-se de que Joaquim foi um homem bem-humorado, sensível e debochado, irônico. E essas características devem aparecer no texto. Bom, é uma resposta de vocês também, individual e pessoal. Eu vou dar uma ideia. Como ele era muito gente boa, animado, alegre, irônico,
usava de deboche, ele pode ter dito o seguinte: olá, queridos. Como viram, fui. Quer dizer, partiu dessa para outra vida. Estou no andar de cima, onde vou aprontar novas boas, né? Estarei bem e alegrando os novos amigos que conhecerei. Bom, essa foi uma ideia minha aqui, mas eu quero ver a ideia de vocês, né? Bem assim, light, da forma como ele era. Então, aqui terminamos a correção, certo? E respondam respondam com direitinho, com atenção, e tenham um bom dia. Um beijo, queridos.